Esse artigo aqui do The National Interest traz uma posição interessante sobre o Trump. Ele diz que, embora muita gente diga que o Trump é um capacho do Putin e coisa e tal, eu mesmo digo isso, o Trump é um capacho do Putin. O argumento que ele faz aqui é que, no final das contas, até aqui, pelo menos, as ações do Trump têm prejudicado mais o Putin do que realmente ajudado ele. Ou seja, o Trump pode estar num xadrez 4D, esse é o argumento do cara aqui, eu vou destruir o argumento dele. O Trump pode estar num argumento 4D que, na verdade, ele está dizendo que quer ajudar o Putin, mas, na verdade, está ferrando o Putin. Tá? Vamos entender o que ele está falando aqui no argumento. Mas o que eu vou dizer para vocês é o seguinte, toda essa suposta vitória do Trump, na verdade, sobre o Putin, na verdade não é a vitória do Trump sobre o Putin, é a vitória da Ucrânia sobre o Putin, né? O Putin fez uma merda tremenda quando invadiu a Ucrânia lá em 2022 e está encalacrado nessa guerra que ele não consegue ganhar e não consegue sair dela sem uma vitória, e com isso só consegue destruir o país dele, está destruindo completamente a Rússia. O que o Trump está tendo de ganhos, supostamente, segundo o argumento do cara aqui, é, na verdade, resultado da Ucrânia. Vamos entender esse caso aqui, porque é curioso. O argumento do cara é curioso, né? Ele está dizendo que o Trump está enganando o Putin. O Trump se diz muito amigo do Putin, quer fazer a paz com o Putin, leva o Putin para cá, leva o Putin para lá, mas, na verdade, ele está enrolando o Putin. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso, e essas notícias foram sugeridas por Mr. Lambda, o Nerd e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, esse é o argumento do cara. Olha só o que ele diz aqui, ó. Ktokogo. É a questão simples que o Lenin colocava, né? Quem está jogando quem? Quem está enganando quem? Quem que está saindo por cima nessa brincadeira, né? Então o que ele está dizendo aqui é que o presidente Trump tem enfraquecido a posição da Rússia como uma grande potência de uma série de maneiras, mesmo quando os críticos dele dizem que o Putin que o Trump é, na verdade, um fantoche do Putin, né? É pior do que isso, o Trump é um amante do Putin, o Trump adora o Putin de paixão, ama o Putin de paixão, obedece tudo. Quem está realmente enfraquecendo o Putin é a Ucrânia, esse é meu argumento. A propósito, vocês sabem, eu tenho um outro canal chamado Mundo e Revolução, em que eu faço vídeos diários sobre a situação da Ucrânia. Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo o link para o meu canal Mundo e Revolução, e aqui você encontra todos os vídeos, diariamente vídeos sobre a situação na Ucrânia, que a gente acompanha essa guerra e outras guerras também que acontecem no mundo, outros eventos que acontecem no mundo também, né? Mas enfim, nesse meu outro canal em que eu falo sobre a guerra, eu, no princípio, num primeiro momento, eu estava cético quanto à possibilidade da Rússia invadir a Ucrânia. Lá em 2022, quando houve essa invasão, né, no dia 24 de fevereiro de 2022, essa guerra entrou no 5º ano agora, né? No dia 24 agora foi o 4º aniversário dessa guerra, agora 24 de fevereiro de 2026, e na época eu era cético, eu falava ao pessoal, não, porque a Rússia não vai invadir a Ucrânia, é besteira, não tem nenhuma lógica eles fazerem isso, eles vão se ferrar completamente se fizerem isso, não tem lógica nenhuma, o Putin não vai fazer uma besteira dessa. E aí aconteceu que o Putin invadiu a Ucrânia, né? E aí muita gente veio falar no meu canal lá que não, o Peter errou, o Peter fez merda, ele falou que o Putin não ia invadir a Ucrânia, o Putin invadiu a Ucrânia. E eu falo para esse pessoal, não, quem errou não fui eu não, quem errou foi o Putin. O Putin é que errou. O Putin é que é um idiota, ele se meteu numa guerra que ele não tem como ganhar, ele destruiu toda a imagem da Rússia de superpotência sozinho. Está perdendo para a Ucrânia vergonhosamente, a Ucrânia está avançando ali na região de Kamiansk agora, está avançando também ali em Ruliapole, grandes ofensivas agora. É verdade que perdeu Pokrovsk e Mirnograd, mas continua avançando em outros lugares. Ou seja, a Rússia, que tinha uma imagem de ser uma grande superpotência militar e não sei o que lá, virou um urso de papel, um negócio que ninguém tem medo mais, e é isso que está piorando a situação do Putin, não é o Trump. Olha só, para o Trump, para os críticos do Trump, a questão é simples. Putin, na sua maneira, manipula o Trump para evitar qualquer repercussão mais séria. Ele conseguiu fazer com que a ajuda americana para a Ucrânia diminuísse muito. Isso para o Putin é uma coisa positiva. Quanto menos os Estados Unidos ajudam a Ucrânia,
mais fácil fica ele lutar contra a Ucrânia. Ele conseguiu uma guerra, uma briga entre Estados Unidos e Europa, que enfraquece a Europa e com isso, né, ajuda também supostamente a Rússia a aumentar a sua influência por lá. Aqui, ó, os críticos podem estar certos, né, se as relações Estados Unidos-Rússia forem vistas apenas sobre o prisma da guerra da Ucrânia. E, de novo, os críticos estão certos. O Putin domina o Trump, eu não sei que tipo de compromisso que o Putin tem do Trump, que sem dúvida alguma ele domina o Trump, e o Trump só faz merda. É impressionante a quantidade de merda que o Trump faz nessa guerra da Ucrânia. É uma merda, é um festival de merda, é uma bacia de merda em que o Trump se joga, espalha merda para tudo quanto é lado. É impressionante realmente, né? Mas aí diz aqui, ó, mas olhando para uma grande visão, a situação parece um pouco diferente. A política estrangeira do Trump, né, a política externa do Trump, marcadamente tem erodido a posição geopolítica da Rússia e diminuído a reputação como uma grande potência. E, no entanto, o Putin não faz nada. É o que eu falo para você, meu amigo. Não é o Trump, cara. A China também tá fazendo o que quer com a Rússia. A China está impondo um monte de acordos com a Rússia que ela dita o termo e o Putin não pode fazer nada, ele tem que aceitar. Por quê? Porque o Putin se meteu numa guerra idiota que ele não tem como ganhar, como um adversário que é muito mais forte do que ele imaginava, e ele ficou numa trava, ele perdeu o grande cliente. Gente, a Rússia, ela tem óleo e gás pra caramba, ela podia vender para a Europa óleo e gás o quanto quisesse, com gasoduto. Gasoduto é a maneira de transportar petróleo e gás mais barata que tem. Era assim, uma mina de dinheiro. O Putin tinha uma máquina de fazer dinheiro, que era vender petróleo para a Europa. Ele conseguiu jogar isso tudo fora a troco de bolota, porque ele não conseguiu conquistar nada, mesmo as regiões temporariamente ocupadas da Ucrânia, que ele por enquanto está controlando, ele não tem condição de manter, sem gastar uma fortuna mantendo aquele pessoal lá. Por quê? Porque as pessoas que estão ali são ucranianas e querem voltar para a Ucrânia. Para ele manter essas regiões, ele vai ter que gastar eternamente dinheiro mantendo soldado nelas. Ele não tem condição de fazer isso. São regiões temporariamente ocupadas que ele inevitavelmente vai ter que abrir mão em algum momento no futuro. Ou seja, a troco de nada, o cara quebrou a economia russa, quebrou o futuro russo e ainda botou a Rússia numa encruzilhada. É isso que está causando, não é o Trump. O Trump está cedendo tudo que o Putin quer, pô. O Trump entrega. Olha, se o Putin falar para o Trump que eu quero comer o seu cu, agora o Trump fica de 4. É impressionante o que o Trump faz pelo Putin. Aí ele fala aqui sobre o sucesso do Trump no Oriente Médio, em Israel, e de fato, lá na faixa de Gaza, o Trump conseguiu um acordo de paz. Eu não sei se foi um acordo muito bom ou não, mas foi um acordo de paz. De fato, né, a guerra parou por lá, isso é uma coisa positiva, ou diminuiu significativamente por lá. Vamos ver como é que fica a questão do Irã, que ainda está meio em aberto ali, né? Aqui, ó, ele resolveu a questão do cessar-fogo em Gaza e coisa e tal. Porém, nesse meio tempo, na América Latina, o Trump não deu nenhuma ajuda aos interesses russos, né? Ele tirou o parceiro do Putin, a Venezuela, o Maduro, que era parceiro do Putin, e de fato isso foi uma sacanagem com o Putin, mas não tenha dúvida. O Trump só conseguiu fazer essa operação na Venezuela sem os russos se incomodarem, porque a Rússia está destruída pela guerra da Ucrânia. A Rússia não consegue ajudar mais ninguém. A Rússia ajudava a Armênia com relação à guerra dele do Azerbaijão. O Azerbaijão tomou ali no Nagorno-Karabakh e acabou, e a Rússia não pôde fazer nada. A Síria, o Bashar al-Assad era mantido na Síria com a ajuda russa. O Bashar al-Assad caiu, a Rússia não consegue ajudar ninguém. Da mesma forma, o Maduro foi a mesma coisa. Na época do Biden, né, e do governo Trump 1 também, houve aquela coisa toda de substituir o Maduro pelo Guaidó e coisa e tal, mas por que não deu certo naquela época? Né? Era uma tentativa de tirar o Maduro também, que aconteceu na época do Trump 1, do primeiro governo do Trump. E não deu certo porque naquela época a Rússia ainda estava forte. A Rússia mandou o pessoal do Grupo Wagner para a Venezuela, o Grupo Wagner cercou o Maduro ali e os Estados Unidos não conseguiram derrubar o Maduro naquela época, né? Dessa vez conseguiram tirar o Maduro, prender o Maduro, levar ele e, de novo, né, mexeram todo o governo venezuelano lá a favor dos Estados Unidos. Por quê? Porque a Rússia se acabou na Ucrânia, a Rússia se destruiu completamente na Ucrânia, sem ganhar nada. Bolota, não ganhou bolota nessa guerra. A operação que foi feita sem nenhuma falha, realmente a operação americana para tirar o Maduro foi impressionante, realmente.
E a Rússia não tem como fazer esse tipo de coisa. É verdade, mas ela tinha como impedir esse tipo de coisa. Se os Estados Unidos, se o Trump pegasse uma Rússia forte antes da guerra da Ucrânia, ele não conseguia fazer o que ele fez, né? E agora também está, Washington está agora aumentando a pressão sobre Cuba, né? E a Rússia, que sempre foi um aliado de Cuba, meio que não está fazendo nada, né? Eles estão fazendo alguma coisa, tá? Estão dizendo aqui ó, que a Rússia está considerando exportar combustível para Cuba, Canadá diz que vai mandar comida e não sei o que lá, mas isso tudo aqui está pensando, não sei o que lá, não sabe se vai, por quê? Porque o Putin não tem como fazer nada, a verdade é essa. Todo o esforço, tanto da economia russa quanto dos militares russos, está focado na Ucrânia e nem com isso consegue porcaria nenhuma, né? O Trump conseguiu até acabar com o espaço de influência de Moscou ali na região. Fala aqui ó, da briga entre Armênia e Azerbaijão, que ele conseguiu acabar com essa... O que o Trump fez? O Trump não fez nada. O que aconteceu ali foi que a Rússia saiu. A Rússia abandonou a Armênia e daí o Azerbaijão foi lá e retomou a área de Nagorno-Karabakh. E é isso que aconteceu. Não teve, o Trump não fez porra nenhuma nisso aí. Ah, depois ele disse que fez a paz, que ele fez um acordo de paz e coisa e tal. Pode até ter feito um acordo de paz depois, mas era tudo inevitável aquilo ali, né? E os Estados Unidos estão melhorando relações com o Cazaquistão e com o Uzbequistão e também com Belarus, né? Com o Lukashenko, né? E o empurrão de Moscou tem sido mínimo. Isso tem sido mínimo porque isso ajuda a Rússia, caralho. O Trump ajudou o Belarus, né, tirando algumas sanções de Belarus. E lógico, o Lukashenko é cachorrinho do Putin. Então, ou seja, no que tirou as sanções para, por exemplo, peças de aeronave para Belarus, essas peças estão indo parar na Rússia para ajudar as aeronaves da Rússia. Infelizmente. Mais uma lambança do Trump nesse caso, né? Mesmo na Europa, onde as ações do Trump parecem agir para ajudar a Rússia, sim, ajudam a Rússia, infelizmente. Tudo que o Trump tem feito é ajudar a Rússia. A situação não é tão simples quanto pode parecer. A ruptura das relações transatlânticas, né, que sempre foi um sonho russo, não está levando a uma Europa mais fraca, mas uma mais determinada a aumentar a sua capacidade de resistência, né? A verdade é a seguinte, cara, a Europa sozinha, ela já tem capacidade para bater na Rússia com muita facilidade. A verdade é essa, nunca precisou dos Estados Unidos, né? A questão sempre é que a Europa sempre foi orientada ao pacifismo, né? E agora a coisa está mudando. Muito em função da guerra da Ucrânia. A Ucrânia mostrou que como é que faz para lidar com a Rússia. É isso aí, é bater nos caras mesmo, matar um monte de russo que resolve o problema. É a maneira de lidar com esse pessoal, não tem outra forma de lidar com o Trump, né? E, além disso, a questão que tem feito essa ruptura entre Estados Unidos e Europa, a questão da Groenlândia, deveria preocupar Moscou, porque o que o Trump está falando é que precisa da Groenlândia para colocar bases e evitar ataques da Rússia contra os Estados Unidos, né? Então, ou seja, ele coloca um monte de coisa aqui mostrando como que, supostamente, o Trump está enfraquecendo a Rússia. O que é uma idiotice. Não é isso que está acontecendo. Quem enfraqueceu a Rússia é a Ucrânia. Ou melhor, é a decisão idiota do Putin de invadir a Ucrânia, que não tinha nenhum sentido isso, né? Ele achou que os ucranianos queriam que a Rússia invadisse a Ucrânia, que os ucranianos não gostavam do Zelensky, porque o Zelensky é um ator, não sei o que lá, que os ucranianos não gostam dele, vão achar bom a Rússia estar entrando lá. Mentira. Os ucranianos, tem gente que é contra o Zelensky, não tenha dúvida, mas os ucranianos, antes de mais nada, não querem ligação com a Rússia, querem ligação com a Europa, no que estão muito certos. Sabe por que os ucranianos querem ligação com a Europa e não com a Rússia? Porque eles olham para a Polônia, cara. A Polônia está ali do lado. Eu tive na Polônia quando eu estava indo lá para a Ucrânia. Cara, a Polônia é impressionante. É obra para todo quanto é lado. O país está crescendo pra caramba. É o país que mais cresce na Europa. Ultrapassou a Espanha recentemente. A Polônia, quando saiu do bloco soviético, quando saiu da cortina de ferro, estava na miséria completa, tudo destruído, né? Como todo país que sai do comunismo está totalmente destruído. Começou a crescer, se ligou com a Europa, capitalismo, proibiram o comunismo lá, proibido falar de comunismo lá. O país lindo e crescendo o tempo todo, impressionante realmente a Polônia, né? E a Ucrânia olha para a Polônia ali do lado e fala, pô, eu quero também, eu quero isso daí também. Pô, cara, as pessoas no mundo inteiro são a mesma coisa. O pessoal fala que não, porque os chineses são diferentes da cultura ocidental. E não, todo mundo quer a mesma coisa. Todo mundo quer ter uma vida boa, quer prosperar, quer educar os filhos, quer ter uma saúde, educação, quer poder viajar para passear. Todo mundo quer a mesma coisa. Então não tem esse papo de é diferente. O que é diferente são os ditadores. Os ditadores é que são diferentes nesses lugares porque querem
mandar mais nas pessoas, né? A Ucrânia quer a mesma coisa, quer ir para a Europa, quer crescer, quer se desenvolver. E a Rússia, a preocupação do Putin com isso era exatamente isso, porque no momento que a Ucrânia entrasse para a Europa e começasse a se desenvolver, ia ser impossível o Putin controlar a população da Rússia, que ia querer a mesma coisa também. Queremos capitalismo também. O Putin é comunista, a economia russa é totalmente centralizada no Estado. É tipo o Brasil. Diz que é capitalista, mas é tudo centralizado no Estado. E aí é a tragédia que vocês sabem, né? Então, ou seja, essa é a preocupação do Putin nessa história, né? Ou seja, o que eles estão falando aqui que seria o Trump, na verdade o Trump está se aproveitando da guerra da Ucrânia para dizer que está derrotando a Rússia, quando na verdade quem está fazendo isso é a Ucrânia, meu amigo. Os Estados Unidos, ao contrário, está atrapalhando esse processo, né? E pode ter certeza que as pessoas estão prestando atenção na vergonha que é o posicionamento do Trump e dos Estados Unidos nessa guerra, né? Aqui, ó, o pessoal levanta aqui, ó, os oficiais do Putin riem sobre quão Trump é um idiota por trás dele, né? O quanto o Trump cai no papo do Putin. E não tem porra de xadrez 4D, porra nenhuma. O Trump é um idiota mesmo. Ele não percebe o que o pessoal está falando aqui, as vantagens que o Trump conseguiu aqui, na verdade, foram conseguidas pela Ucrânia. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.